Atos capítulo 19, versículo 18. E o contexto aqui é que o apóstolo Paulo, ele estava vivendo um momento ministerial muito importante na sua vida. Ele estava na cidade de Éfeso, uma cidade extremamente importante também no Império Romano daquela época. E nós vemos no capítulo 19, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor dizendo o seguinte, e falando sobre esse momento ministerial que o apóstolo Paulo estava vivendo naquela cidade. E diz assim: e muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E aqui nós vemos uma situação absolutamente interessante e muito diferente daquela que nós costumamos ver nos dias de hoje, quando nós pensamos nos missionários. Nós vemos o apóstolo Paulo numa determinada cidade, que nós poderíamos, obviamente, guardar as suas devidas proporções, comparar com uma metrópole do mundo moderno, porque Éfeso era uma sociedade muito importante daquela época. E mais do que isso, através da pregação da palavra, através do discipulado, nós vemos que Deus estava abençoando grandemente o ministério que o apóstolo Paulo estava realizando. Nós vemos que havia conversões, nós vemos nessa passagem que havia cura, nós vemos nessa passagem que Deus estava realizando grandes milagres através do ministério do apóstolo Paulo. Nós vemos que pessoas que estavam envolvidas com bruxaria haviam deixado tudo isso, inclusive levando para a praça pública livros e livros de bruxaria, colocando fogo, fazendo uma fogueira. E o valor, se nós adaptássemos para reais dos dias de hoje, valeriam certamente milhares e milhares de reais. E no meio desse ministério que nós, obviamente, poderíamos chamar, pelo menos de acordo com a nossa teologia no século XXI, nós poderíamos chamar de um ministério exitoso. Nós poderíamos olhar para Paulo sem problema nenhum e dizer, olha só como esse missionário é bom, veja só os resultados que ele está tendo, a igreja está crescendo, o ministério está frutificando, centenas de pessoas estão se convertendo, milagres estão acontecendo, e eu posso imaginar o apóstolo Paulo pegando o seu laptop naquela época e escrevendo a carta para suas igrejas enviadoras, dizendo, olha só, o Senhor está abençoando o nosso ministério, tudo está indo muito bem, portanto eu entendo da parte do Senhor que é o momento de nós reforçarmos o trabalho aqui e, portanto, eu vou continuar por mais alguns anos nessa região. Essa poderia ter sido facilmente a interpretação do apóstolo Paulo. E se ele escrevesse isso e mandasse por e-mail para todas as suas cartas, para todas as igrejas daquela época, ou as pessoas que o estavam apoiando financeiramente, apesar que parte do sustento dele também vinha do seu trabalho, certamente corria o risco de algumas igrejas aumentarem o sustento, coisa que raramente acontece, mas pode acontecer porque, afinal de contas, ele estava tendo um ministério abençoado. E no meio de todos esses acontecimentos fantásticos, surpreende-nos que no versículo 21 que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo que depois de ocorridas essas coisas, ele resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. Vejam só que interessante. O ministério do missionário estava indo às mil maravilhas, e Paulo, suponhamos que estava aqui nessa região, onde hoje é a Turquia, e que vocês obviamente conseguem mentalmente localizar. Ele está dizendo que ele vai para Roma,
que não estava tão distante, mas que antes ele iria até Jerusalém para levar algumas ofertas aos cristãos de Jerusalém, para depois de Jerusalém chegar até Roma, e de Roma ele esperava que a igreja em Roma o enviaria como missionário até a Espanha. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é deixando um ministério frutífero, entendendo que o Senhor o estava levando a voltar para Jerusalém, para depois ir até Roma, e depois a igreja de Roma o enviaria como missionário para onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. E o que é interessante, talvez a primeira lição que nós podemos aprender aqui, é que seria muito mais lógico que Paulo, estando na Turquia, em Éfeso, ele decidisse partir dali para Roma, porque geograficamente estava muito mais perto. Ele gastaria muito menos tempo, ele gastaria muito menos dinheiro, ele passaria por menos cansaço físico. E talvez a primeira coisa aqui que nós aprendemos na obra de Deus é que a obra de Deus não é feita necessariamente baseado em lógica humana. A obra de Deus é feita quando nós estamos em plena sintonia com o Espírito Santo de Deus e decidimos coisas que, apesar de que aos olhos humanos podem parecer mais caras, mais difíceis, mais complicadas, se elas estão de acordo com a soberana vontade de Deus, por mais ilógico que ela possa parecer, é nossa obrigação como cristãos, filhos de Deus, atuarmos de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Mas tem mais coisas interessantes nesse evento. Se você for comigo até o livro de Romanos, no capítulo 15. Aqui já é o apóstolo Paulo falando, escrevendo para a igreja em Roma. Nós vimos que ele estava tendo esse ministério frutífero em Éfeso, e ele entende da parte do Senhor que ele deve ir para Roma, mas não sem antes passar por Jerusalém, depois chegar a Roma e ser enviado pela igreja de Roma para ser missionário na Espanha. E então ele decide escrever para a igreja em Roma, falando sobre a sua teologia, e depois dizendo para a igreja que ele espera visitá-los para que essa igreja o assuma como missionário e o envie como missionário para a Espanha, onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. E aqui nós vemos no capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo 22, que diz que é por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós, Paulo falando aos Romanos, 23, mas agora não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos. Então, Paulo está ampliando aquilo que nós já vimos no livro de Atos, que ele decide ir para Jerusalém e depois ele escreve para a igreja em Roma, confirmando: eu estou indo visitar vocês e espero que vocês me enviem como missionários para a Espanha, onde o evangelho ainda não foi anunciado. Mas tem uma passagem aqui, nesse mesmo capítulo, que nós normalmente não colocamos atenção. E que faz toda a diferença para entender isso que estava acontecendo, principalmente quando nós não deixamos de ter em mente que Paulo estava na cidade de Éfeso, tendo o ministério que qualquer um de nós consideraríamos como estando realmente sendo usado por Deus e que Deus estava abençoando. E Paulo, no versículos 28 e 29 desse capítulo 15, diz o seguinte: tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando for visitar, eu chegarei até vocês em Roma, na plenitude
da bênção de Cristo. E eu bem sei que quando eu chegar até vocês em Roma, eu chegarei na plenitude da bênção de Cristo. E é muito interessante, irmãos, que se nós fôssemos usar a teologia evangélica do século XXI para fazermos a exegese desse texto, em que Paulo está dizendo que ele está saindo de uma situação abençoada lá em Éfeso, e que ele sabe que todo esse percurso que ele vai fazer indo para Jerusalém e depois chegando até Roma, que ele sabe que ele vai chegar a Roma na plenitude da bênção de Cristo. Se nós fôssemos analisar de acordo com algumas teologias que estão por aí, a nossa interpretação seria mais ou menos a seguinte: Paulo seria convidado por uma igreja lá da cidade de Éfeso a subir num dos melhores navios que naquele tempo você poderia encontrar. Essa igreja pagaria uma cabine primeira classe para Paulo, e Paulo chegaria a Jerusalém de primeira classe. A banda de música da igreja de Jerusalém teria se deslocado de Jerusalém até o porto para recebê-lo com música e festa, e depois essa mesma igreja o colocaria num outro navio de primeira classe para que ele chegasse em Roma na plenitude da bênção de Cristo. Porque normalmente o que nós entendemos por estarmos na plenitude da bênção de Cristo é que tudo nos vai bem, como tudo ia bem para Paulo lá na cidade de Éfeso. E eu me lembro que logo que nós começamos o nosso ministério, Rosângela e eu, nós fomos grandemente desafiados por Deus em relação a se essa teologia é realmente uma teologia correta, onde nós interpretamos que para estarmos na plenitude da bênção de Deus é porque tudo nos vai bem. E isso Deus começou a nos desafiar logo meses antes de nós sairmos, enviados pela igreja do Morumbi para o Marrocos, onde nós já estávamos prontos. O nosso primeiro filho, Felipe, iria nascer, e depois disso, depois de 3 meses, nós seríamos enviados para o Marrocos. E no momento que eu cheguei na maternidade para ver o Felipe descobri com um sério problema de saúde. Ele não tinha queixo, não tinha céu da boca, a língua dele caía na garganta. E foi aí que nós começamos então a questionar a Deus, perguntando: Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, nós entendemos que tu estás nos chamando para servirmos no mundo muçulmano, a igreja já aprovou a nossa ida, como é possível que no meio disso tudo tu permites que o nosso filho nasça com um problema de que cada talvez 20, 30 mil crianças ou mais, uma nasce com essa situação. E depois de muitos transtornos, operações, dificuldades, problemas, nós chegamos no Marrocos. E antes de nós sairmos do Marrocos, para o Marrocos, alguns irmãos de uma igreja anterior da qual nós tínhamos sido membros, olharam para as nossas dificuldades e falaram: provavelmente existe pecado na vida do Marcos e da Rosângela, e é por isso que eles estão passando por essa situação. Porque a nossa teologia costuma nos dizer que para estarmos verdadeiramente na plenitude da bênção de Cristo, tudo tem que estar bem. E quando nós chegamos no Marrocos, um país onde é proibida a pregação do Evangelho, onde existe perseguição aos cristãos, onde existe risco de ser colocado na cadeia, de ser expulso do país, e nós pouco a pouco tentamos evangelizar, fazer discípulos, e você se vê em um contexto em que você saiu da sua igreja, onde praticamente todas as semanas 5, 10, 15 pessoas se convertem, e você vai para um país onde depois de 3 anos, 4 anos, você consegue ver 1 convertido e meio, você começa a se perguntar: será que de fato estamos na plenitude da bênção de Cristo?
E depois de algum tempo eu fico doente, perco 20, 30 quilos, faço 40 exames diferentes, e alguns irmãos começam a especular dizendo que deve haver pecado na vida do Marcos. Será que essa é uma teologia correta? Será que, de fato, para estarmos na plenitude da bênção de Cristo, tudo tem que estar como estava no ministério do apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Éfeso? E é interessante, irmãos, que nós não teremos tempo de olharmos todos os versículos, mas à medida que o apóstolo Paulo saiu da cidade de Éfeso e começou a caminhar na direção de Jerusalém, entendendo da parte de Deus que ele tinha que deixar a cidade de Éfeso e caminhar para essa nova viagem missionária, logo no começo, quando ele saiu de Éfeso e começou a caminhar em direção a Jerusalém, em Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, você anota em outro momento, você poderia olhar tranquilamente, mas nós vemos nessa passagem que o Espírito Santo lhe dizia que ele seria preso e passaria por tribulações. Capítulo 21 do livro de Atos, versículo 4. Os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que ele passaria por tribulações e por perseguições. Em Atos capítulo 21, versículos 10 a 11, o profeta Ágabo chega até Paulo e diz a Paulo que em Jerusalém Paulo seria preso. E depois ainda no capítulo 21, versículos 12 e 13, os irmãos em Cesareia tentam convencer a Paulo de não ir para Jerusalém. E é aí nesse momento que talvez qualquer um de nós como missionários, depois de recebermos todas essas advertências dizendo que o caminho que eu estou trilhando vai me levar à perseguição e ao sofrimento e à prisão, talvez a primeira coisa que eu teria feito se eu estivesse no lugar do apóstolo Paulo, teria sido escrever para as minhas igrejas enviadoras, dizendo: as portas se fecharam, portanto eu acho que eu devo continuar na cidade de Éfeso, onde sim eu estou vendo muitas conversões e muitos frutos, e a igreja está crescendo. Mas sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Ele disse: irmãos, eu estou pronto não somente para ser preso, mas, se necessário for, morrer por amor a Cristo, na plenitude da bênção de Cristo. Paulo continuou a sua viagem. E depois você pode ver em Atos 21, Atos 24, Atos 25, que quando Paulo chega a Jerusalém, o povo se alvoroça contra ele quando ele estava no templo. Paulo é espancado, Paulo é levado preso e fica preso por mais de 2 anos. Paulo apela para César. Paulo é enviado para a Itália, sofre um naufrágio, é mordido por uma cobra, consegue chegar num navio de 3ª classe a Roma, como prisioneiro, na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, no meio dos problemas que Rosângela e eu enfrentamos com o nascimento do nosso filho, os problemas de saúde no Marrocos,
a falta de frutos abundantes como nós costumávamos ver aqui no Brasil. Nos fez pensar sobre se realmente nós estávamos caminhando na plenitude da bênção de Cristo. Porque aparentemente tudo estava nos indicando que, porque as coisas não saíam exatamente como aquilo que nós achávamos que deveriam ser, tudo sugeria, inclusive alguns irmãos que estavam ao nosso redor, que na verdade algo estava errado. E a nossa tendência, cristãos do século 21, é pensarmos que enquanto tudo nos está indo bem, é porque nós estamos na plenitude da bênção de Cristo, e quando as coisas começam a ser mais desafiadoras, os problemas começam a acontecer, as dificuldades começam a surgir, a nossa tendência é pensarmos que então, a partir desse momento, nós já não estamos na plenitude da bênção de Cristo. Quando, na verdade, o que nós vemos aqui nesses textos, quando acompanhamos a viagem do apóstolo Paulo, é que o que define se nós estamos ou não na plenitude da bênção de Cristo, não é se tudo me vai bem onde eu estou, nem se tudo me vai mal. Queira Deus que tudo vá bem o tempo todo. Mas o que define que se de fato eu estou na plenitude da bênção de Cristo, é a plena convicção, é a plena certeza, que esteja ocorrendo o que estiver ocorrendo ao meu lado, eu tenho a convicção de que eu estou no centro da vontade do nosso soberano Deus, porque se apesar do sofrimento, das dificuldades, dos problemas, eu tenho certeza de que é ali que Deus me quer, apesar das dificuldades, Ele vai estar trabalhando na minha vida e na sua vida. E nós vamos sair dessa dificuldade muito mais fortalecidos, e conhecendo melhor quem é o nosso Deus e o caráter do nosso Deus soberano, que nos coloca através de certas situações para que possamos entender mais sobre nós mesmos, mas que possamos conhecer melhor ainda o nosso Deus, que se revela através das dificuldades e das tribulações. Muitos de vocês sabem que, no caso do nosso filho, os médicos diziam que provavelmente ele não falaria português sequer bem, por causa dos problemas que ele teve. 8 anos depois que nós saímos do Marrocos, ele falava o árabe, o inglês, o português, o espanhol, o francês. E hoje, juntamente com a sua esposa, com 27, 28 anos, eles estão como missionários da Igreja Batista do Morumbi, no Líbano, servindo entre os muçulmanos. Deus opera de maneiras estranhas quando nós estamos convictos de que nós estamos no centro da sua soberana vontade. E quando os problemas acontecem, essa é a única coisa que vai nos manter firmes onde nós estamos. Não são as coisas boas e agradáveis que acontecem ao meu redor, mas é a convicção profunda no nosso coração de que nós estamos exatamente onde Ele quer que estejamos. E, portanto, nós vamos passar por aquilo sabendo que Deus tem um propósito, mesmo quando eu não entendo. Vejam só, no meio de todo esse sofrimento do apóstolo Paulo, onde ele poderia ter dito, talvez até com razão, de que ele havia entendido de que as portas haviam se fechado e que, portanto, ele não iria continuar indo para Jerusalém e deixaria Roma para outro momento. No meio da prisão, no meio do naufrágio, Atos 22, Paulo prega o evangelho a uma multidão, que se não fosse por causa das suas prisões, ele não teria pregado. Depois, Atos 24, Paulo prega o evangelho para o governador Tértulo, enquanto ele era prisioneiro.
Atos 26. Paulo prega o evangelho perante Festo e perante o rei Agripa e Berenice, o que não teria acontecido se ele não tivesse como prisioneiro por causa de Cristo. No navio, antes que o navio afundasse, durante uma tormenta, uma tempestade tremenda, Paulo teve a oportunidade para pregar o evangelho para 276 prisioneiros de diferentes grupos étnicos e países diferentes, que se não fosse por causa das suas prisões, ele nunca teria tido a oportunidade de pregar para aquelas 276 pessoas. Quando ele sofreu o naufrágio e ele foi parar na ilha de Malta, ele teve a oportunidade de, no poder do Espírito Santo de Deus, curar enfermos e pregar o evangelho para aquela população que talvez de outra maneira não teria escutado o evangelho. Paulo, capítulo 28, chega a Roma como prisioneiro, mas prega abertamente para a guarda pretoriana e para todos os que estavam ao seu redor, o que provavelmente nunca teria acontecido se ele não tivesse passado pelo que ele passou. Filipenses capítulo 1, versículo 14, inspirados na atitude de Paulo, os irmãos ficam mais ousados na pregação do Evangelho, vendo como ele, prisioneiro de Cristo, ainda assim se mantinha firme nos seus propósitos e na convicção de que, apesar de tudo que havia acontecido, ele estava na plenitude da bênção de Cristo. E foi durante esse tempo de prisão e perseguição, vejam só que interessante, que Paulo escreveu o livro de Efésios, de Filipenses, de Colossenses e de Filemão. Vejam, por exemplo, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 2. Onde, depois de ter passado por todo esse sofrimento, Paulo, ainda preso, refletindo em tudo que tinha acontecido com ele escreve o seguinte, versículo 2: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi depois de todas essas perseguições e sofrimentos que Paulo pôde sentar e escrever uma passagem como essa. E foi através da prisão que Paulo finalmente teve tempo para concentrar-se no Senhor da seara, e não somente na seara do Senhor, como é o que nós normalmente fazemos. Irmãos, durante o tempo que Rosângela e eu estivemos no Marrocos, nós sim tivemos o privilégio de vermos alguns muçulmanos se convertendo a Cristo. Mas ainda, à medida que nós lutávamos com essa ideia do que significa ter êxito aos olhos de Deus, será que êxito é necessariamente somente aquela situação que o apóstolo Paulo vivia em Éfeso, onde havia milagres e curas e conversões? Ou será que estar na plenitude da bênção de Cristo também é
passar por prisões, perseguições, naufrágios, mordidas de cobra, doenças, desavenças, problemas e dificuldades. E foi interessante que, como é proibida a pregação do Evangelho no Marrocos, nós tínhamos que ter muito cuidado como nós falávamos com os muçulmanos sobre Cristo. E num determinado dia, eu fiquei sabendo que havia um rapaz no interior do país que ele estava estudando a Bíblia há alguns anos sozinho, através de programas de rádio clandestinos que chegavam da Espanha no Marrocos, porque era proibido você pregar abertamente. Então existem organizações cristãs que lá da Espanha emitem programas em árabe para a evangelização dos marroquinos. E essa rádio me mandou o endereço de um rapaz que estava fazendo um desses cursos bíblicos por correspondência. E eu acabei escrevendo para ele, dizendo: estou vivendo aqui no país, juntamente com a minha família, soube que você está fazendo o curso bíblico por correspondência, e se você quiser, eu me disponho a ir até o seu bairro, até a sua cidade, para que a gente possa conversar pessoalmente sobre a fé em Jesus Cristo. E você sabe que, com muito temor, ele me ligou, nós começamos a combinar, e eu falei para ele: eu vou chegar no meu carro, vou chegar tal dia, tal hora, meu carro tem tal cor, eu vou sair do carro, vou estar carregando uma revista debaixo do braço, assim você vai me reconhecer, e aí nós vamos para algum lugar tranquilo, seguro, onde ninguém vai nos observar, para que a gente possa estudar a Bíblia tranquilamente. Estamos falando do ano 90. Aí finalmente chegou o dia, eu vou até aquela cidade, paro no lugar onde havíamos combinado. Eu conhecia aquela cidade porque fazia parte do meu percurso, e aí de repente eu vejo um jovem de uns 20, 21 anos se aproximando. Eu abro o vidro do carro, pergunto se ele era tal pessoa, ele diz que sim, e com um sorriso enorme no rosto, ele olha para mim e fala: Marcos, vamos até a minha casa, que a minha família está te esperando. Não é o procedimento habitual, porque pode ser uma armadilha. Você nunca sabe se realmente é a polícia que está preparando algo para te deter e causar complicações. E eu perguntei: você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que nós devemos ir até a sua... Sim, pode ficar tranquilo. Ele entrou no carro, um bairro super humilde, pequeno, ruas de barro. Chegamos numa casa pequena, no meio da cidade. Eu entro na casa e, para minha surpresa, estavam sentados na sala a mãe, o pai, a irmã e a avó desse menino, esperando esse estrangeiro que estava chegando na casa deles para falar de Jesus Cristo. Não entendi nada do que estava acontecendo, me fiz de bobo, sentei, começamos a conversar. Trouxeram o primeiro prato, já era hora do almoço, trouxeram o segundo prato, trouxeram o terceiro prato, trouxeram a sobremesa, trouxeram o chá. Uma visitinha que eu pensei que seria de no máximo 1 hora, sabe a nossa cabeça? Olha, vamos ter discipulado? Vamos. Então a gente se reúne das 10h45 às 11h15, tá bom? Tá bom, legal. Passei o dia naquela casa. Eventualmente eles nos visitaram em casa, a Rosângela preparou uma comida marroquina, passamos o filme Jesus, o rapaz se converteu a Cristo. Quando nós saímos, a família estava muito interessada, não sabemos se acabaram se convertendo ou não, mas o que me chamou a atenção, irmãos, era o seguinte: como é possível que essa família estava tão aberta da maneira que estava, a ponto de receber um missionário estrangeiro, que é proibido naquele país, e escutarem de forma voluntária e interessados acerca da salvação que há em Cristo Jesus? Depois de um tempo eu perguntei para o rapaz: como foi possível que naquele primeiro dia tal coisa acontecesse? E ele olhou para mim e disse: Marcos, o que aconteceu é o seguinte: há 20, 30 anos atrás, na nossa cidade, havia um casal, uma família de missionários norte-americanos,
que eles viveram 20 anos naquela cidade e eles não viram nenhuma conversão. Porém, os meus pais trabalharam, foram empregados desses missionários norte-americanos. E durante anos e anos, o testemunho que esses missionários deixaram impactou tão profundamente o coração dos meus pais, que agora, quando chegou esse momento, 20 anos depois, e aqueles missionários se foram sem ter a mínima ideia do que tinha acontecido, 20 anos depois, Deus traz você e simplesmente complementa aquilo que Deus já havia começado há mais de 20 anos. Irmãos, aos nossos olhos, a nossa interpretação poderia ser: aqueles missionários fracassaram. Mas, irmãos, de acordo com o que nós vimos aqui, eles estavam na plenitude da bênção de Cristo, porque eles tinham a plena convicção de que eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem, apesar das circunstâncias adversas que estavam ao redor deles. Atos, capítulo 21, versículo 13. Quando Paulo estava dizendo aos discípulos que ele estava indo para Jerusalém. E os discípulos chorando porque Paulo passaria por sofrimentos e dificuldades. E Paulo diz: que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós não somos levados pela teologia do bem-estar, e quando nós sabemos agradecer a Deus quando as coisas nos vão bem, mas que nós sabemos entender que quando as coisas começam a ficar difíceis, não significa necessariamente que nós estamos fora da vontade de Deus. E quando nós temos a plena convicção de que estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos, somente assim nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo: eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até mesmo morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração, irmãos, para essa igreja é que o Senhor nos dê sabedoria tal, que nós saibamos nos alegrar nos momentos em que nós estamos caminhando de vento em popa, mas que nós saibamos permanecer firmes, centrados na palavra, entendendo que o ponto de referência é termos a plena convicção de que nós estamos no centro da sua soberana vontade. Gostaria de pedir que você abaixe sua cabeça. Senhor, nós quantas vezes somos influenciados pelas filosofias desse mundo. E nós acabamos permitindo com que isso penetre na nossa teologia e começamos a achar, Senhor, que estarmos na plenitude da bênção de Cristo significa que tudo me vai bem. Mas ajuda-nos a entender, Senhor, que o que importa é mantermos os olhos fixos em Ti, entendendo que o que nós precisamos a cada momento, quando tudo me vai bem, mas quando as dificuldades chegam, o que nós precisamos é termos a plena convicção
de que estamos no centro da sua soberana vontade. Eu te peço, Senhor, por cada um de nós e por essa igreja como corpo de Cristo, que nós possamos ser levados não pelas filosofias desse mundo, mas pela plena convicção de que estamos no centro da tua soberana vontade e que estamos na plenitude da bênção de Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.